Olá, queridos, começando o nosso devocional de hoje, falando para a família, falando para casais e como é bom trazer uma proposta aqui para blindar o seu casamento. Tem muito casamento que sofre hoje porque quando os filhos vieram, a mulher que era o grande sonho, a ótima companheira, a parceira para todos os tempos, fez declarações que machucou esse coração desse homem que é um príncipe do Senhor Jesus. Parece brincadeira, mas não é. Esse final de semana eu estou representando aqui muitas queixas dos homens. No próximo final de semana, a minha esposa estará aqui representando a queixa das mulheres. Sábado e domingo, a queixa das mulheres. Então, uma das grandes queixas dos homens é que, olha, quando meu filho chegou, e eu amo meu filho, mas a minha esposa disse assim: agora eu sei o que é amor de verdade. Agora chegou alguém que preenche meu coração, preenche a minha vida e eu não preciso de mais ninguém. Agora eu sei o que é ter um grande amor. São palavras que vai quebrando a aliança da esposa com o esposo. E essa quebra de aliança, ela traz um comprometimento a toda a casa, toda a família e principalmente ao casamento. Existem homens hoje que ele perde em posição para todos os filhos. Na verdade, quem supre os filhos de amor é a harmonia do casal, é a harmonia do pai e da mãe. Quando os filhos, eles assumem esse lugar, essa referência de amor, ela é comprometida, é uma engrenagem que é quebrada, é uma ferida que é aberta, mesmo fluindo muito amor da mãe, mas a referência de amor fica comprometida. Então, é preciso que as mulheres tenham entendimento que dentro dessa realidade existe aqui uma relação de muita profundidade, de um amor extraordinário, e o amor pelos filhos é muito grande, mas é um amor diferente. Então, os filhos vão embora e você vai ficar na sua casa com o seu esposo, e quando os filhos vão embora, muitos casais já perderam o casamento, já perderam o romantismo, já não namoram mais e só se alfinetam, só se provocam, só se ferem. O homem, quando ele recebe essas provocações da mulher, ele começa a desenvolver um fluxo contínuo de agressões verbais, de palavras que ameaçam, de palavras que ferem. E muitas vezes, se não tem um relacionamento e um vínculo com Deus muito definido, esse homem ele vai para os braços de outra mulher por causa da declaração que a própria esposa fez. Então, é uma quebra de aliança. É preciso identificar. Se isso tem acontecido, é preciso colocar em ordem de novo. Se eu perguntar para os meus filhos, entre vocês e a mamãe, quem o papai ama mais? Eles vão dizer, a mamãe. E se eu perguntar para eles, entre vocês e o papai, quem a mamãe ama mais? Ama em primeiro lugar o papai. Então, eles sabem, eles reconhecem, eles identificam, eles aceitam e eles recebem dessa fonte de amor.
eles são curados, eles são sarados, abastecidos por causa dessa fonte de amor, dessa fonte de amor saudável que flui dos pais. Porque quando essa engrenagem quebra, o pai e a mãe, eles começam a concorrer de forma diferente pelo amor dos filhos. Um tenta desautorizar o outro, um tenta reprovar o que o outro faz, um tenta comprar o filho, o amor do filho de um jeito diferente. Então, é preciso alinhar aqui em cima. Se a minha esposa diz não para qualquer uma das crianças, e eles vêm para mim e pede a mesma coisa, e eu não sei que ela já liberou uma palavra e eu libero uma palavra diferente, na hora que eu tomo conhecimento de que ela já tinha liberado uma palavra, eu já reforço a primeira palavra que ela deu, retiro a minha palavra e coloco eles em disciplina por ter tentado me colocar contra a mãe deles. Então, a mesma coisa acontece se eu libero uma palavra e depois disso eles vão na mãe e tentam tirar uma palavra diferente. Quando ela fica sabendo a palavra que eu liberei, ela diz, olha, a palavra do seu pai que ele falou primeiro é essa que está valendo e vocês estarão em disciplina porque vocês tentaram me colocar contra o pai de vocês, contra o meu esposo. Então, gente, é preciso alinhar isso no casamento. Nós estamos aqui para ajudar você a blindar o seu casamento. Deus não tem interesse que daqui a alguns anos você seja um retrato da infelicidade de uma mulher amargurada, triste, infeliz e traída dentro do casamento. Porque é isso que normalmente acontece com mulheres que quebram essa engrenagem. Então, esse lar, essa casa, ele precisa ser blindado, protegido. O maior jeito de você demonstrar amor pelos seus filhos é quando você ama de forma muito cordial o seu esposo e você tem um fechamento com ele, e você tem um alinhamento com ele. E os filhos olham e falam assim, olha, quando eu for casar, eu quero viver um amor como o amor que a mamãe tem com o papai. Quando eu for casar, eu quero ter um casamento parecido com o casamento dos meus pais. Eles se amam, eles se cuidam, eles se protegem. Essa é a engrenagem que precisa acontecer dentro da sua casa. É assim que precisa acontecer. Então, que o Espírito Santo de Deus te dê sensibilidade. Se o seu filho está crescendo e ele está dormindo entre vocês e tem uma certa preferência e tem essas declarações e você tem produzido palavras, promova a reconciliação, promova o conserto, promova a mudança. O filho que ele é super protegido pela mãe e que a mãe abre mão do esposo por causa do filho, uma hora o filho vai abrir mão de você por causa de alguém. Muitas mães estão feridas porque elas abriram mão do casamento, abriram mão do esposo, dispensaram toda a atenção aos filhos e aí de repente eles foram embora, se sentiram sufocados por essa inversão, por essa troca. E aí a esposa olha para o marido e os dois já não têm mais afinidade, e os dois já não têm mais intimidade, e os dois parecem dois inimigos. Então, e aí vivem a síndrome do ninho vazio, e aí deixam de viver um tempo poderoso de desfrute, de passeios, de viagens, um na companhia do outro, dizendo assim, olha que legal, nossos filhos casados, vivendo um tempo poderoso, de comunhão, de alinhamento no casamento deles, e a gente poder viver
também algo tão especial agora nessa fase do nosso casamento. Então, você pode ser muito feliz no seu casamento, mesmo depois que os seus filhos se casam, mesmo depois que eles vão embora, mesmo depois que eles começam o próprio núcleo familiar, você não se sentirá infeliz, abandonada, desprotegida, não. Você vai se sentir realizado, você vai dizer, olha, a alegria que ele vai viver na casa dele, ele viu nós vivendo essa mesma alegria aqui na nossa casa, vivendo essa mesma realidade no nosso lar. Então, é preciso que os filhos vejam a carícia dos pais e não a briga dos pais. É preciso que os filhos vejam os pais flertando, namorando, um olhando e admirando o outro. Isso é lindo, isso é belo, isso é louvável, isso é saudável, isso abençoa os filhos. É preciso que os seus filhos sejam alimentados por essa fonte de amor, que ela só é eficiente quando ela é feita de forma funcional, não de forma disfuncional, não quebrando, não atropelando, não maculando. Então é preciso. E hoje eu finalizo aqui o nosso devocional, chamando a sua atenção para que o seu casamento seja restaurado plenamente, para que você viva algo poderoso no seu casamento. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Pai, o Senhor sabe o quanto tem sido difícil para esse homem que foi substituído pelos filhos, que foi deixado de lado quando os filhos vieram. E o Senhor sabe que ele ama os filhos, que ele ama a família, mas dessa mesma fonte de amor rola também uma tristeza, uma angústia, um ressentimento, porque o casamento se perdeu quando os filhos chegaram. O casamento se perdeu quando houve inversão de prioridade, quando houve o domínio, meu Deus, da mãe pelo filho, pela filha, pelos filhos. E aí o Senhor sabe o quanto esse casamento tem sofrido e tem adoecido. Nós estamos aqui nesse devocional juntos para blindar esse casamento. Então ajuda o teu filho, a tua filha a corrigir a rota, a restabelecer o vínculo e o amor e a comunhão do casamento. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Restabelece um tempo de cura, um tempo de alinhamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tarefinha de casa? Tem tarefinha de casa? Tem tarefinha de casa, bem facinho para você. Só consulta seu esposo, consulta sua família. Prepara um jantar romântico, só entre você e o seu esposo, e perceba se você tem fraquejado nessa área. Eu vou deixar aqui no nosso grupo do devocional algumas perguntas que você pode fazer para o seu esposo, para identificar se você deixou o seu esposo de lado e substituiu pelos filhos, tá bom? Se você ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do devocional, e eu vou passar aqui para você algumas perguntas que você vai fazer para o seu esposo para identificar de forma muito clara se você tem deixado ele de lado, tá bom? Deus abençoe a sua casa. Deixa aqui nos comentários alguns assuntos que você quer que a minha esposa confronte os homens, tá bom? Os esposos aqui no próximo final de semana. Deus abençoe.